Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começa agora mais um NapaCast. Hoje um NapaCast mais que especial. Então, você que está chegando pelo YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, não importa por onde, curta. Não sei se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado, semanas depois, anos depois, mas eu tenho certeza, eu garanto para você que o podcast de hoje se torna atual para atualidade, ou para eternidade, se torna atual para eternidade, porque é um papo que eu queria muito ter, é um papo que eu acho que para o nosso público faz muito sentido, e com uma pessoa incrível que está aqui comigo hoje, então estou muito feliz, com muitos aplausos. Você que está aí de casa, aplauda também, você que está no carro ouvindo, aplauda também, contamina a energia desse podcast, porque hoje promete o papo com Marcela McGowan. Uau! Cadê os aplausos, gente? Aê! Aqui não tem edição, aqui é tudo. Gostei da apresentação. Gostou? Obrigada, eu tô muito feliz em estar aqui, muito animada pro nosso papo. Obrigado, Marcela. Viu, Marcela? Eu preciso saber de tudo primeiro. Tá. De tudo. Eu conheço a Marcela, logicamente, pós o reality, pós BBB. Isso foi um divisor de águas na sua vida pela questão profissional, pessoal, tudo. E você conseguiu surfar essa onda, né? Dá pra ver por números, por tudo. Mas o quanto isso realmente mudou. Eu não quero falar de BBB, eu quero falar desse marco na sua vida, de assim, fui convidada, me inscrevi, não sabia o que era, não sabia o que ia colher, e o caminho trilhou e foi pro outro lado. O Big, eu acho que ele foi pra mim a primeira grande saída da caixinha que eu vivia. Assim, na primeira não, acho que é a segunda, né? Eu sempre fui uma pessoa, uma menina bem criada pra ser uma princesa, sabe? Aquela coisa. Então, todo o enredo da princesa, eu vivi a vida inteira bonitinha. Então, formei bonitinha em medicina, namorei 10 anos, casei, fiquei, né? Tudo muito certinho. Fui morar junto só depois de casar. Todo esse enredo. E aí, chegou uma fase da minha vida que eu falava pra minha mãe assim: mãe, sabe a Alice, quando ela come a balinha, ela fica muito grande pra casa? Eu me sinto assim na minha vida. Então, eu comecei a sentir que eu tava presa numa vida que não era minha, num roteiro que não exatamente era o que eu gostaria de escrever pra mim. E acho que a primeira grande quebra foi meu divórcio, né? Primeiro eu me divorciei. E aí, no ano seguinte, eu fui pro Big Brother. Caraca! Então, o Big, ele foi férias. extravasar a Marcela que precisava sair de dentro de mim, sabe? Eu vivi ali há um ano, mais ou menos, um processo de quais são as minhas vontades e não as vontades que alguém escreveu pra mim, ou alguém disse, ou que eu acho que vai agradar mais as Você pessoas. separava pra se autoconhecer, assim, separava? Não muito, assim. Sendo muito sincera, eu segui bastante o script. Eu tentava, né? Mas eu tava muito imersa naquela realidade. Quando eu comecei a trabalhar no SUS, e aí eu comecei a trabalhar com parto, humanização de parto, essa realidade das outras mulheres foi um despertar pra mim. Tá. Então isso foi muito curioso, assim, porque foi lá que eu comecei a ver, eita, mulheres são oprimidas. Porque assim, por mais que obviamente eu era uma mulher oprimida, dentro de tantos recortes que eu tinha de privilégios que eu tinha ali, isso esbarrava em mim de maneiras muito sutis, muito difícil de perceber, sabe? Então, era difícil de ter noção de como era uma sociedade em relação a ser mulher, ou quais possibilidades eu tinha além daquela que ali estava tão confortável pra mim. Então, quando eu comecei a trabalhar com parto, comecei a pensar, nossa, gente, real, as mulheres precisam, tipo, eu tô brigando aqui pra mulher poder ter o parto do jeito que ela quer, né? Uma coisa tão básica e tal. Começou a despertar pra mim. E aí, sim, eu fui me conhecer. Daí, eu fui começar a olhar pra mim, fazer um rolê de autoconhecimento, de analisar minha vida, de analisar, tipo, será que eu realizei meus sonhos, né? Será que eu tô aqui hoje nesse relacionamento, nessa vida, nessa construção toda porque eu quis? Ou porque era o que fazia mais sentido, padrão. né? É difícil Julgar, né? É difícil traçar essa linha também, Sim, porque sim. a gente acaba querendo também o que tá dentro do que é apresentado pra gente, né? Uhum. Então foi um choque muito grande de realidade pra mim. Eu me transformei muito rápido, então foi um processo muito assim, abri muitas portas, sabe, de uma vez na minha vida. Divorciei, mudei como profissional, investi muito na humanização do parto, né? Em me dedicar àquela realidade. Comecei a trabalhar com sexualidade, então eu falei, ó, agora aqui também, sabe quando você quer chutar tudo. Sair atropelando tudo, vou fazer todas as mudanças que eu consegui no mundo e na minha vida. Então esse foi o primeiro momento pra mim. Isso aconteceu no final de 2018. Aí eu vivi um ano da minha vida, assim, Se reinventa. me reinventando, me redescobrindo. Então mudei do interior pra cá. Fui trabalhar só no ramo que eu queria. Então, tipo, fui me dedicar pra humanização mesmo do parto, né? Fui me relacionar com mulheres, fui me relacionar com outras pessoas. Fui entender o que eu queria ali da minha vida. E me inscrevi pro Big.
Quando eu me inscrevi pro Big, foi mais esse Foi brincadeira. momento. Ué, eu tô livre pra caramba, sabe? Eu quero extravasar, Por que não? eu quero explodir essa caixa aqui que já me prende. Eu vou. Me inscrevi, deu certo. Eles, né, fui fazendo todo o processo seletivo, só que eu não tinha noção, não, tá? Vou ser bem sincero do que era o Big Brother e do que era o pós-Big Brother. Na minha cabeça era, eu vou passar 3 meses sem responsabilidade nenhuma, Comendo, me divertindo em festa. me divertindo. E assim, vou ganhar uma visibilidade ali, que eu não imaginava que era a visibilidade que a nossa edição acabou tendo. Até porque as referências de anos anteriores tinha sido mais ou menos, né? Não tinha sido um boom tão grande assim. Qual foi seu ano mesmo? Foi o 20. 20. E aí, falei, vou pra lá pra me divertir. Vou me jogar, vou fazer o que eu quiser. E vou finalmente, eu pensava assim no Big Brother, né? Eu vou finalmente ter 3 meses da minha vida que eu não preciso ser, sabe o quê? Sensata. Bom demais. Não preciso, sabe? Não é a doutora Marcela, ninguém Nada. depende de mim pra nada. É só eu e Sou eu. vou ser irresponsável, vou fazer o que eu Sem conhecer quiser. ninguém ainda, né? Sem Melhor conhecer ainda, né? ninguém, vou ser responsável, vou poder festar. Fazia muito tempo que eu não festava, porque a parte da obstetrícia é muito complexa, né? Você fica muito presa. Então, fazia muito tempo que eu não bebia, não festava, não era irresponsável. Eu falei, eu vou ser responsável 3 meses. Entrei lá, o pessoal achou que eu era o quê? Sensata. Não sei em que momento Teve esse jogo, que teve veio esse a tal raio-x da... aí. Abria a boca, ela sempre zoou isso comigo. Ela fala, amiga, só teve uma palavra que foi problema na sua vida, que foi sensata. Que não existia Porque isso. uma fada você é, mas assim, o sensata realmente eu não sei se é, né? Então eu queria o contrário do que foi o papel que rolou pra mim, né? O script que rolou lá dentro pra mim. Só que por eu estar vivendo essa transformação toda, né? Muito, muito consciente do mundo e das coisas, ou despertando ali, né? Aquela situação que rolou dos meninos foi uma situação que me impactou muito grande. Porque eu tava naquele momento, assim, ferrenho. Toda mulher que descobre ali o feminismo, né? Que começa essa descoberta. A gente tem um momento mais Já vem ferrenho ali com uma... que você não... E recente, né? Que você não quer nem ponderar. Você quer, tipo assim, vou passar, atropelar os homens, sabe? E aí eu tava muito nesse momento, assim, de querer que o mundo tivesse essa descoberta. Eu não queria mais que as mulheres vivessem igual eu vivi. Queria que elas tivessem consciência, queria que elas não aceitassem o que elas não... Tava muito assim, ainda tô, né? Mas hoje eu aprendi a construir isso, talvez, entendendo limitações, entendendo timings e tal. E aí, fui pra lá, e aí a galera rolou todo esse papel da fada sensata lá dentro pra mim, e eu querendo ser insensata, o povo querendo que eu fosse sensata. Rolou essa situação, enfim, foi muito engraçado, foi muito caótico. E aí, a experiência Big foi maravilhosa na minha vida. O estar dentro do reality foi sensacional. Eu acho que assim, eu nunca vivi uma coisa tão doida e tão entregue e tão também, tipo, fora da caixa do que eu já tinha vivido na minha vida, igual foi o Big, né? Então tá lá, tá competindo, tá festando, tá conhecendo gente nova, saber que você tá sendo televisionado. É tanta loucura que você, tipo, cara, vou só viver. Vivi ali o meu roteiro, pelo menos, sem saber muito qual era o roteiro do povo pra mim. Vivi meu roteiro e quando eu saí, foi um grande choque. Foi um choque pro lado positivo e pro lado negativo. Positivo, rolou muita visibilidade, né? Tipo, que legal, caraca, saí de lá com, sei lá, acho que na época 4,5 milhões de seguidores, né? Todo mundo falando da edição, foi uma edição marcante, né? Pandemia, etc. E saí de lá com uma exposição que eu não tava habituada. Então, assim, também foi um choque, sabe? Saber Também... lidar com isso. Eu não sabia, eu não tava Não é, preparada. mas a doutora Marcela tá indo no SUS, bonitinha ali. Já não era mais isso, né? Eu não tava preparada, definitivamente, sabe? Então foi um divisor de águas importante em vários sentidos, né? Primeiro, eu me libertei de muitas coisas indo pra lá. Eu tive um impulsionamento dos assuntos que eu falo, da minha persona, muito grande. Mas eu também tive que lidar com uma coisa que eu não tava pronta. Que era rejeição, que era nem todo mundo vai gostar de você, que era as pessoas vão julgar o que você faz, as pessoas vão assistir a sua vida e querer opinar sobre ela. Então, quando eu saí, isso foi um baque bem grande pra mim, no sentido de saúde mental mesmo, sabe? De me reestruturar, assim, não tava pronta. Eu acho que eu só tinha tido um cancelamento na minha vida, que tinha sido o divórcio. Que eu fui regionalmente cancelada, né? Dentro do meu grupo. Tá tranquilo ali. Eu tinha sido cancelada, mas assim, mudei de cidade e o cancelamento ficou lá. E aí, eu não tava pronta. Então, foi complexo. Foi um amadurecimento muito grande, sabe? Parte de mim, que era uma parte legal, também parou de existir, né? Que era uma parte um pouco mais ingênua, sabe? Um pouco mais... iludida com a vida, ou com as pessoas, ou... Eu ainda era uma pessoa que
que tinha aquela crença de que só gente boa se dá bem, sabe? Todo mundo é do bem. As pessoas são mais bem do que mal. E aí eu tinha isso na minha vida, sempre tive. Fui uma pessoa meio poliana, assim, sabe? Aham. E mesmo tendo vivido algumas coisinhas ali, eu ainda tinha essa crença. E lidar com isso foi difícil pra mim. O Big Brother rompeu com. Tem um momento, acho que na vida de todo mundo que a gente entende isso, né? Com essa ingenuidade de que, cara, sim, pessoas não tão legais também se dão muito bem. Pessoas legais passam por coisas muito ruins. As pessoas julgam pessoas, as pessoas machucam pessoas gratuitamente. Então foi um momento um pouco difícil assimilar, sabe? Imagino. Eu acho que foi mais difícil assimilar essa percepção do mundo do que assimilar o que passou pessoalmente comigo, Uhum. sabe? Porque eu tive. Meu foi bem equilibrado e foi mais positivo do que negativo, obviamente, né? Mas o negativo me trouxe uma visão de mundo que até ali eu não tinha. Então foi um momento de. Caraca, pois é. Não é Nem tão bonitinho sempre- assim, né? Nem sempre ter boa intenção, ou ser uma Vai pessoa ajudar. do bem, ou vai funcionar. Sabe? Às vezes você precisa ter malícia. Aham. Às vezes você precisa jogar. Às vezes você precisa trapacear. Às vezes você precisa passar por cima de pessoas. Assim, claro, todas as coisas têm custos, mas Ele fala não, enfim. dependendo né? do que você quer de objetivo, nem sempre só ser uma pessoa bem intencionada vai funcionar. Aham. E aí foi um pouco difícil. Então foi um grande divisor. Ganhei muita projeção, ganhei muita coisa linda. Amadureci muito. Amadurecer é importante, mas amadurecer é triste também, porque a gente perde. E nessa saída, Marcela, que você fala do amadurecimento dessa troca, há um pensar de Marcela sai como uma profissional que ela já é, falando de sexualidade, falando da medicina de parto, de ginecologia, seja o que for. Uhum. Eu quero ter um ganho assim ou eu quero me tornar artista? Então, Porque deve ter um balanço ali, né? sim. Quando você sai, né, as pessoas ficam muito assim. Você tem que aproveitar, porque você tá no ápice da visibilidade, então tem que fazer qualquer coisa, a Mas é qualquer novela. custo. E não sei o que, rararã. E aí, eu era meio. Dei até trabalho, coitada da minha irmã, que cuida das minhas coisas, ela tá aqui. Dei até um pouco de trabalho, porque eu falava, eu não vou ser famosa a qualquer custo. Tipo, eu não quero. Isso não me faz bem. Não faz bem postar um negócio que não tem a ver comigo. Não me faz bem abrir minha vida desse tanto. Não me faz bem deixar as pessoas escolherem com quem eu vou me relacionar, o que eu vou fazer. Tipo, eu admiro quem consegue conduzir isso nas redes hoje e abrir a vida como um diário. Eu não quero. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o que me resgatou da minha saúde mental, que me fez voltar a Marcela, porque quando você sai de lá, você também sai um pouco assim. É a primeira vez que você ouve tanta opinião sobre você. Quem sou eu? O Sabe? que acham que sou. Mas tipo assim, quem sou eu? Aham. Porque se eu for olhar, tem muita gente dizendo que eu sou a pessoa mais incrível que eles já viram passar na face da Terra, sei lá. E também tem um monte de gente dizendo que eu sou uma pessoa horrorosa. Quem sou eu, sabe? Tipo, quem sou eu? Nessa média toda, quem é a Marcela? Então, uma coisa que me ajudou muito a quem sou eu foram as minhas pacientes antes do Big Brother. Porque elas me traziam muita coisa linda, me falavam muita coisa linda, muita coisa ponderada, que não era nem o encantamento de uma pessoa da mídia e nem o desapontamento de uma pessoa que não seguiu o roteiro que você esperava pra ela, por exemplo. Sincero. Era tipo, cara, você fez isso na minha vida, sabe? Você foi isso, graças a você isso aconteceu. Então, minhas pacientes me mandavam muitos depoimentos, muitas coisas lindas, e foi ali que eu falei, cara, eu tenho valor no mundo. Eu sempre soube desse valor. Por que eu tô deixando as pessoas sequestrarem esse valor? Porque elas não estão felizes com algum comportamento que eu tive que não era o que elas esperavam de mim. Então, assim, eu tenho meu valor, eu sei onde ele tá. Então, minha profissão me ajudou muito. Imagino. E eu acho que ancorar ali me ajudou, sabe? Porque eu falei, isso aqui eu sei, eu faço muito bem. Aqui eu faço muito bem, eu ajudei muitas pessoas são gratas a mim por isso. Então, o que eu posso fazer muito bem com essa visibilidade toda que eu ganhei? E aí eu fui conduzindo para esse lado. Então eu pensei, eu quero trazer mais da minha profissão e mais do meu propósito de vida do que ser artista. Claro que o que você ganha, o impulsionamento que você ganha, brilha o olho, né? Porque pela primeira vez você vê faturamento. Sim, muda tudo. Você vê muitas coisas que oportunidades. oportunidades. Então, fiquei tentando achar esse lugar, sabe? Você soube falar não pra propostas que surgiam na época? Assim, isso não. Então, aí foi um momento bom, porque eu recebi até uma proposta super grande de gente que queria me agenciar e não sei o quê, mas a condição era eu não falar de sexualidade por um tempo, porque isso podia me queimar com as marcas e etc e tal. E foi nesse dia que eu bati o pé. Foi nesse dia que eu falei pra minha irmã, eu falei, não. Tipo, é isso que eu sei fazer.
Eu não posso ser, tipo, eu não tenho aptidão pra ser uma blogueira de moda ou uma blogueira só de. Tipo, eu acho incrível quem é, mas não é minha. Esse não é meu propósito. Então eu prefiro ser menos famosa e alinhada com o meu propósito do que ser muito famosa às custas de uma coisa que vai tirar minha saúde mental. Então, tipo, eu soube falar, não. Eu comecei a sair de lá sem saber, muito. Tipo, a gente fechou umas publis no começo que não tinha nada a ver comigo. Acontece, né? A gente nunca tinha nem topado com esse universo de influencer ainda. E depois, a gente fez mais um movimento, acho que de falar mais não do que sim durante um tempo. Acho que o meu pós-BBB foi ficando melhor com o tempo do que ele era lá no começo. Sabe, assim, no começo tinha lá, né, essas coisas, algumas marcas que pagam valores bem absurdos, mas que depois a gente descobria que nem era tão legal, nem entregava pro cliente, etc, as coisas que mereciam. E aí eu falei muito não. Durante quase um ano a gente falou mais não do que sim, e depois começou a ficar muito bom. Porque daí eu fui me posicionando, né, que daí eu acho que as marcas que vieram depois, tipo, falaram, não, aqui dá pra investir. Tipo, a imagem dela não tá associada com qualquer coisa. Mas aí vem o primeiro pensar de capacidade empreendedora da Marcela? Foi vindo aí. Foi quando eu fui. A empreendedora veio quando eu fui entendendo que eu construí uma autoridade muito forte dentro de um assunto. Eu já era, né? Mas no meu micro-nicho ali. Sim. E aí, como eu optei por seguir nesse caminho, eu fui construindo essa autoridade. Né? Então, eu fui falando de saúde, sexualidade. Perfeito. E, tipo, uma hora as marcas começaram a. Eu era o nome pra elas, pra falar de saúde e sexualidade, de prazer e não sei o quê. Eu falei, uai, se as marcas estão me procurando, eu tenho um potencial de vendas aqui dentro desse nicho. O que eu posso oferecer, né? O que eu posso também tornar tangível, além do que eu tô falando? Porque eu gosto muito de curso, faço muito vídeo. Mas o que a pessoa pode ter meu na casa dela, que é tangível pro prazer dela, ou que é tangível pra ela botar em prática as coisas que eu falo? O primeiro foi o livro, né? Então materializou alguma coisa tangível, você leva pra sua casa, você lê. E depois foram os produtos. Aí eu pensei, pô, eu vou fazer. Se eu sou contratada pra falar disso, é porque eu vendo isso. Então eu vou vender pra mim. Por quê? Vou usar a minha imagem Negócio. e vou vender pra mim, né? Não imaginava que não era tão fácil assim, né? Não é só isso Não é que só vem com isso. empreender. Mas foi As dores de barriga são grandes. foi essa linha de raciocínio que eu segui. Então foi isso, eu acho que eu tive um pós que foi amadurecendo e ficando cada vez melhor. Hoje eu acho que eu sou muito melhor do que no primeiro ano pós-BBB. Tanto de saúde mental, quanto de relacionamento com marcas, quanto de quem sou eu, sabe? Ou seja, se ressignificou inteira, né? Sim. Porque, fazendo um paralelo à medicina, né, Marcela? Me corrija se eu estiver errado, né? Na grade curricular de medicina, não te ensina a liderar nem empreender, Nada. né? E a grande maioria dos médicos saem abrindo uma clínica e não sabem nem como administrar, como empreender para administrar, ou como liderar seus funcionários, como liderar uma equipe cirúrgica, ou o que for. Não tem essa grade, essa matéria na grade. Sim. E aí, quando você fala disso, né, talvez venha uma sucessão pelo que eu ouço, né, uma sucessão de possibilidades ali. Pô, né? Porque eu não posso falar disso e também vender meu produto. Negócio, Sim. empreender. Tá, mas não é tão fácil. Aí como que eu administro? Eu vou Aham. comprar, eu vou importar, vou botar só minha marca, eu vou produzir, mas eu quero que seja assim. E aí, eu vou escalonar como? Ah, eu vendo aqui, eu vendo ali. Ah, não, eu vou usar minha imagem para vender ou não. Vai ter um e-commerce para isso. E como administra o e-commerce? E como administra entrega? E como... Enfim, é uma loucura. É uma né? loucura. E é aprender fazendo, né? Aprendi fazendo. Aprender fazendo. Foi no susto. Foi assim, tudo que Imagino. eu fui aprendendo foi intuitivo, porque Imagino. a gente abriu a marca, eu abri a marca e no primeira live que a gente fez, a gente vendeu todo o estoque que tinha, porque a gente não sabia. O Tipo, nome não da marca tinha. permanece? A gente mudou. Hoje ela chama Magix, né? Mas assim, a marca, quando eu abri, a gente vendeu na primeira live. Aí eu não tinha nem comprado estoque, porque eu não sabia quanto ia vender. Aí, tipo, nossa, não tenho produto agora, sabe? Aí o site caiu. Aí eu não sabia nem o que eu tinha que contratar. Foi assim, juro. Insano. A primeira semana, Sensacional. quem embalou caixinha fui eu, literalmente. Tipo, minha família, né? Foi assim, foi insano. E fui aprendendo. E acho que o skill de gestão é um skill muito, muito importante, que a gente realmente não tem dentro da medicina e que deveria ter. Tem alguns soft skills dentro da medicina que, assim, precisaria muito ser desenvolvido, sabe? Mas eu entendo que é um curso tão denso, né? Tão amplo, que acaba se priorizando o conhecimento técnico. Mas os soft skills de gestão, né? O soft skill de entendimento de recorte, de diversidades, assim, são coisas que, cara, não tinha como não ter dentro da medicina. Humanização, né? Humanização. Porque quando você fala de um olhar para
pro parto, um olhar, né? Até que ponto a gente tem isso em... Não tem. Não tem, né? Não tem recortes, Não tem. sabe? Que eu acho que é uma coisa que falta muito dentro da medicina. Que é tipo assim, tá bom, eu aprendi a técnica de tudo. Só que o meu mesmo atendimento é o mesmo para uma mulher, é o mesmo para uma pessoa com deficiência, é o mesmo para uma... Não é. Cada pessoa tem seu recorte. É o mesmo para uma pessoa trans, Uhum. é o mesmo para uma pessoa de classe social mais baixa. Como que eu explico para essa pessoa como ela usa o remédio diferente do que eu explico para essa pessoa que tem uma classe que é letrada, sabe? Como é que eu desenvolvo esse soft skill de entender que existem recortes Não e que tem o essa mundo preocupação, né? não tem. Não tem. Não tem preocupação de gênero, sabe? Tipo assim, não tem uma orientação de que o mundo é enviesado por uma visão machista das coisas. Sim. Então, como que você... Eu fiz ginecologia, eu nunca tinha ouvido falar disso. Sabe, como que se forma ginecologista sem saber o mínimo de direitos das mulheres, sem saber o mínimo de... Porque assim, não tem como isso não impactar na saúde De dela. tudo. Quando eu atendo sexualidade, né, atendia no consultório, assim, 90% das minhas queixas, o impacto era social. Tipo, papel de gênero na sociedade. É isso que estraga a sexualidade das mulheres. Não é hormônio, sabe? 10% precisa tomar hormônio, fazer uma cirurgia, fazer qualquer coisa. Tem muita coisa 90% precisa entender qual é o papel dela como mulher e como romper com esses paradigmas dela. Então, assim, são soft skills que faltam, né, na medicina, assim. Falta desenvolver dentro da medicina e que realmente precisaria. Gestão, nossa, eu juro, hoje eu sempre penso como eu gostaria de voltar lá atrás com esse conhecimento de hoje e gerir as equipes que eu tinha de parto, De sabe? tudo. De tudo. Como eu ia estar mais segura, como eu ia saber desenrolar as coisas, delegar funções, fazer todo mundo se sentir mais tranquilo no que tá fazendo ali, né? Mas são coisas que eu fui desenvolver em outro lugar. E uma das formações que mais depende de equipe, de time, de gestão, de tudo, né? Uhum. É legal, acho que essa sua fala, até para entender, para que as pessoas entendam também, muitas vezes, esse julgamento do médico, da médica que tá ali, mas entender também, né? Talvez exista essa lacuna certeza. nessa grade, mas dessa busca, né? E quando vem essa sua fala, é muito gostoso, porque é a pessoa poder aprender, eu não digo autodidata, mas aprender fazendo, entender que aquilo fez falta, e se fez falta, vamos colocar em prática agora, Sim, né? sim. Faz muita falta. E hoje eu consigo identificar. Eu nem saberia dizer isso na época que eu tava fazendo faculdade. Então, isso é um ponto. Realmente tem um gap, né? Um gap grande de coisas que precisam ser supridas ali, que são soft skills, né? São skills diferentes do técnico, mas que não é preenchido de nenhuma maneira. E que às vezes, né? Porque assim, as pessoas hoje em dia tem muito uma fala que é: ah, mas na internet tem tudo, todo mundo tem tempo de aprender as coisas e etc e tal. E sim, a gente vive num mundo em que se tem mais consciência das coisas, né? Mas às vezes, para as pessoas entenderem que elas precisam ter consciência, que falta romper a bolha delas, sabe? Às vezes você tá tão imerso numa bolha ali, tipo, que você nem sabe que você precisa aprender gestão de pessoas, que você é um péssimo líder da sua equipe médica, porque você não sabe gerir pessoas. Porque nem parou pra pensar nisso, sabe? Que é isso que ela precisaria desenvolver, né? Então, assim, realmente, eu sempre gosto de falar pra profissional de saúde, quando eu vou palestrar, que a gente, infelizmente, hoje ainda tem que ir atrás de outras coisas além do que você aprende lá, sabe? De se desenvolver de maneiras além do técnico, assim. Muito clichê, mas é eu pensar fora da caixa, literalmente, né? Tem que ir atrás. Tem que sair. Tem que sair. E falar de sexualidade, Marcelo, qual a dificuldade hoje, comparado talvez antes do BBB ou lá atrás? Qual a diferença hoje pra Marcela falar ou pro público receber? O que mudou nesses, sei lá, vamos pensar nesses 6 anos. Não, a gente tá em 2023, 2020, 3 Big Brother. anos. Vamos pensar uns 3 anos antes? Vamos pensar nesses uns 6 6 anos, né? O que muda falar de sexualidade em tempos atuais? Olha, quando eu comecei, eu era meio uma das primeiras a falar, assim, nas redes, né, ali de sexualidade, assim. E eu acho que tinha mais resistência, mas também, nossa, muita curiosidade. Muita. O pessoal era assim, tanto que eu era pequena, assim, mas o engajamento que eu tinha era gigante, porque não tinha quase ninguém falando, né? Não tinha muita gente tratando dessa temática. Hoje eu acho que as pessoas estão mais abertas a ouvir. E hoje eu acho que existe um outro trabalho que não tinha tanto tempo atrás, que é também mapear o que são informações corretas, sabe? Porque muita gente vem com informações muito distorcidas. A internet é ótima, mas ela te apresenta de tudo, né? Tipo, desde coisa tipo, que realmente faz sentido, a coisa que a pessoa falou da cabeça dela. Então eu acho que é assim e é assim. Então acho que hoje o que é mais diferente pra mim do passado é destruir muitos mitos da atualidade, assim, sabe? Tem que reforçar mitos, tipo,
quebrar esses mitos aí da atualidade ainda. Aquela coisa que às vezes a pessoa aprendeu porque viu um vídeo lá no TikTok de alguém que nem trabalha com sexualidade, mas que só falou, viralizou. E aí a pessoa vem com essa, Acho com uma essa verdade crença. absoluta ali. Isso, então hoje eu acho que esse trabalho de estar cada vez mais responsável com a informação tem que ser muito forte, sabe? Tipo, então eu sempre bato muito na tecla com as pessoas de eu não tô falando coisa da minha cabeça pra vocês, tô falando, tipo, que eu aprendi como profissional, estudando, né? Então, assim, você pode até ter sua opinião contrária, mas o que eu tô te dando não é uma opinião, eu tô te dando uma informação. Então, acho que hoje lidar com isso é o mais difícil, assim. Existe, por exemplo, às vezes eu posto como uma coisa que sempre dá polêmica, como que faz higiene íntima. Aí vai um monte de gente lá, não é assim, porque eu vi não sei o quê. Eu não tô inventando pra você, não é como eu faço a minha higiene íntima, é como os estudos mostram que a gente deveria fazer. Se você acha que não é assim pra você, então combater isso é um pouquinho difícil hoje, sabe? As pessoas têm muitas certezas baseadas em nada. Porque eu vejo que alguns profissionais que falam hoje de sexualidade, eu não sei se muitos, eu não vou generalizar, que eu posso estar falando algum comentário errado, se tem uma formação médica pra falar de forma, não sei se é fisiológica ou biológica que fala, qual que é o termo? As duas coisas estão corretas. Estão corretas. Ou se é mais terapêutico, no sentido, eu conheci, fui estudar e eu me considero uma pessoa que pode falar daquilo, Sim. né? Como existem hoje os coaches, os psicanalistas, enfim, N outras formações que falam. Mas até que ponto? Onde eu busco a fonte fidedigna pra saber se aquilo… Sim. E eu acho assim, até quem estuda, independente, assim, você não precisa ser necessariamente médico, né? Existem Sim. muitos ramos que você pode. Fisioterapeutas pélvicas, psicólogas, né? Sexólogos. Tem muita gente, até a parte de educadoras sexuais. Mas alguém que tenha estudado, né? Que não fale Seja isso aventureiro. por achismo, né? Uhum. Ou seja, um aventureiro na internet, que infelizmente tem bastante hoje. Então esse é um ponto, assim. E um ponto que foi um ponto pessoal, né? Que eu nem entendia que eu tava fazendo isso lá atrás, mas que hoje eu entendo com muita clareza, é que eu tenho uma linha de comunicação muito… meio contrária ao que é o mainstream da sexualidade na internet. No mundo em geral, né? Porque as pessoas ainda fazem muito conteúdo de internet pensando no prazer masculino, né? Então, assim, conteúdo geral é como 5 maneiras de sentar gostoso. Como fazer um… Pode falar palavrão? Boquete inesquecível, sabe? É muito ainda nessa linha de conteúdo. E aí eu comecei a entender que, cara, não tem problema você querer aprender isso. Mas assim, o que você sabe sobre você? Quanto sabe? você se conhece. O quanto você goza, o quanto você deseja, o quanto você conhece do seu corpo. Antes de você ir pra página do que você vai se esforçar pros outros, quanto de esforço você coloca na sua vida sexual. Porque isso também foi um entendimento que eu tive, que eu chegava no consultório, e aí, tipo assim, a mulherada tava super insatisfeita, sem querer sexo, com a libido lá embaixo. Eu pensava, mas como é que você quer ter libido se você não faz nada pra você? Tipo assim, como que você quer ter desejo numa coisa que você faz pro outro, assim? Aí, tipo, uma hora você não vai ter, essa libido não vem, assim. Você precisa ter retorno disso, né? Então, eu trabalho muito nessa linha de tentar romper com isso. E quando você fala nesse retorno, pensando até, e muito pro nosso público também, que é muito feminino, é o se autoconhecer? É o se permitir? É o se entender, né? O que é? Quando eu falo de retorno, assim, principalmente falando em específico de libido, né? Libido, que é o desejo sexual, é hoje a principal queixa sexual das mulheres. A baixa libido. Por uma série de coisas, né, que a gente vive, entre elas o estresse crônico que a gente vive como sociedade, né? A divisão desigual de tarefas na sociedade, então o quanto ser mulher é pesado para as mulheres, né, hoje em dia. E também, um dos pontos é o sexo que se faz ser um sexo de baixa qualidade, pensando em corpos. Eu tô falando sempre de mulheres cis, né? Sim. Porque é onde a gente tem os estudos, né? Um sexo, pessoas com vulva em geral, mas principalmente mulheres cis, que é onde a gente tem os estudos. O sexo que a gente faz hoje é sempre um sexo de baixa qualidade pensando neste corpo, né? Então, o script sexual que a sociedade vive, prega e gera na imaginação de todo mundo é um script prazeroso para homens. Então, assim, é aquele sexo onde a penetração é o foco, onde eu não tenho outras práticas, né? Onde eu gero pouca conexão, onde eu gero… E aí, onde essa mulher não conhece o corpo dela, a parceira não conhece também. Aí, o que acontece? Ela entra nessas relações sexuais e ela tá entregando pro outro, né? Sem pensar nela. Então, ela tá lá se entregando e fazendo. Isso funciona no começo do relacionamento, porque você tá querendo conquistar alguém. Então, quando você tá querendo conquistar, quando você tá ali, né, no começo do relacionamento, o nosso cérebro…
fica inundado de substâncias positivas. Então, tem muita dopamina sendo liberada, né? Tem muita testosterona sendo liberada. Então, qualquer coisa vai funcionar ali naquele começo. A gente sabe, todo mundo é assim, né? Deu 3 meses de relacionamento, a gente tá transando pela casa inteira, né? Aquela loucura. E aí, isso sustenta no começo. Só que como você vai vivendo anos nesse mesmo script, uma hora esses hormônios abaixam. E aí, sua motivação pra fazer sexo é qual? Né? Dar prazer pro outro já não vai ser uma motivação suficiente pra você. Primeiro, que você já conquistou a pessoa, né? Segundo, que cansa você ficar só fazendo. O sexo, ele é uma atividade de alta demanda pra gente: física, mental e emocional. Ele tem uma alta demanda, ele exige uma entrega física, né, do seu dia a dia, exige mental, que você separa o espaço pra focar naquilo ali, exige emocional, porque você tem que se conectar, ou se conectar com seus sentimentos, ou com outra pessoa, seja com o que for. Então, se eu faço uma atividade que tem alta demanda e eu não tenho retorno dela, meu cérebro entende que isso é uma atividade que ele não quer engajar. Uma analogia que eu faço que ajuda a entender isso. Eu falo para as pessoas assim: você faria academia se o seu parceiro ficasse com o tanquinho e com a endorfina liberada? Você vai lá, faz todo o exercício. No fim, quem recebe o corpo e a endorfina é ele. Você faria? Aí todo mundo fala: não! É isso que você faz no sexo. Quando você faz um sexo que você tira toda a sua performance e quem leva o resultado é a outra pessoa, uma hora você vai falar: eu não vou fazer isso aqui. O seu cérebro vai te falar: não, vamos fazer isso. Isso aqui é uma atividade de alta performance, alta demanda com pouca recompensa. Então ele faz o quê? Atividades, hoje em dia a gente vive uma sociedade também, né? A gente vive uma epidemia de excesso de dopamina. Tudo estimula a gente dopaminergicamente falando. Então, ver um filme libera dopamina, comer uma coisa gostosa libera dopamina. E a dopamina é o hormônio de recompensa no nosso cérebro, é um neurotransmissor de recompensa. Então, ele é o que faz a gente querer mais vezes aquela coisa, porque quando você libera ela, ele entende: bom, legal, quero mais, quero mais, quero mais. Entre ver Netflix, quietinhas, baixa demanda, né? Com alta liberação de dopamina, e fazer sexo pra ter alta demanda sem liberação de dopamina, sem substâncias. Não faz sentido, fica mecânico. Não faz sentido. Então é biológico e fisiológico que o seu corpo vai te dizer: a gente não vai engajar numa atividade que não tem retorno pra gente. Tipo, aí você começa a ficar com preguiça, você não quer transar, começa a evitar, começa a fazer aquele sexo por obrigação, e aí a catástrofe da vida sexual. E quando é o inverso, dos casais. Marcelo? Quando o parceiro ou a parceira se preocupa muito mais no prazer do outro do que no prazer próprio. Então, mas é isso que acontece quando a gente faz isso, quando a gente tá preocupado no do outro. Ah, você fala quando... então, mas é isso que acontece no seu corpo. O contrário, quando alguém pensa só em você e não pensa no outro. Aí também não, é um equilíbrio, né? Aí, por exemplo, pensar no nosso prazer não tem nada de errado. Pelo contrário, a gente tem que pensar. Acho que eu não expressei mal. Quando eu proporcionar o prazer ao outro é o que me engaja pra ter prazer próprio. Então. É isso? Tá. Seria isso? Esse é um ponto. Mas proporcionar prazer ao outro vai te engajar, é isso que eu tô falando, pontualmente, né? Vai te engajar no começo. Pode até ser um fator de ativação da sua libido. Com certeza, quase todo mundo gosta de ver alguém sentindo desejo por você. Sim. Isso é mentalmente um gatilho excitante para a maior parte das pessoas. Mas se você construir uma vida sexual onde o seu foco é dar prazer pro outro, para a maior parte das pessoas, pode até ser que existam pessoas que só isso funcione para elas. Mas para a maior parte das pessoas isso não vai ser suficiente a longo prazo. O prazer do outro não vai ser suficiente para manter a sua libido em dia, né? Então assim, não tem nada de errado querer dar prazer para as pessoas, de jeito nenhum. Mas se a gente não tiver recompensa no nosso prazer, se a gente não sentir orgasmo, prazer mesmo, que não precisa ser necessariamente orgasmo, se a gente não estiver tendo coisa em troca, é uma atividade que eu começo a evitar fazer. Que é o que acontece com quase todos os casais a longo prazo. E tem muito a ver com isso. Com quanto o nosso script sexual é empobrecido e só pensa no prazer de homens. Né? Então a gente não tem ali construção de práticas, coisas gostosas para o prazer daquele corpo. A gente não tem investimento em sexo oral bem feito, com tempo, considerando como uma prática sexual e não como preliminar. A gente não tem masturbação, multa, toque genital com uma qualidade feita. A gente não tem estímulo clitoriano em geral, né? Naquele corpo ali com vulva, ou estímulos dedicados àquele corpo com vulva, ou seja, qual estímulo aquele corpo gostar. Pensado, tudo isso é considerado uma subcategoria do sexo. Né? Então, tipo, penetração é a categoria principal. E as outras coisas ficam como subcategorias de sexo. Que as pessoas despendem pouco tempo ou acham que tem menos importância. Ou acham que se isso for necessário para eu chegar no orgasmo, eu estou roubando. Sabe? Eu tenho alguma coisa errada comigo. Porque como que eu não chego ao orgasmo com a principal prática? Que é a penetração.
Sendo que 2/3 das mulheres não chegam ao orgasmo com penetração. Que a gente não tem uma inervação do canal vaginal suficiente para promover um orgasmo só com a penetração. Pouquíssimas das mulheres conseguem porque elas têm um controle mental muito grande do prazer, né, da musculatura que elas controlam, mas assim, é pouquíssimo, porque elas têm o clitóris mais próximo da entrada, elas conseguem estimular em algumas posições, mas ainda existe, tipo, este medo, essa preocupação das mulheres de que elas deveriam estar gozando na penetração, e aí as outras coisas são subcategorias de sexo ou atalhos que eu tô roubando, não tô tendo uma vida sexual do jeito que eu deveria. Isso cai por terra em relacionamentos entre mulheres. E aí, a comprovação de que isso é uma realidade, a gente tem uma grande pesquisa que se chama Gap do Orgasmo, que avaliou, assim, quantos % das vezes que você tem relação, você chega lá. Daí avaliou homens héteros, mulheres lésbicas, bissexuais e etc e tal. Homens héteros são 98% das vezes que eles têm uma relação, eles têm um orgasmo. Mulheres héteros, 68% das vezes. Muito grande a diferença, né? Uhum. Aí foram ver mulheres que se relacionam com mulheres. 88% das vezes. Tipo, sobe muito. Sobe 20%. Então, assim, claro, ainda tem uma porcentagem ali que tem muito a ver com o social, com outras coisas. Sim. Mas esses 20% é o quê? O que as mulheres sabem fazer com outra mulher de tão diferente que elas gozam tão mais na relação, né? Na verdade, simplesmente a penetração não é o script principal desse sexo. Então, é um sexo que vai manejando diversas práticas diferentes ali, né? Um sexo com muito mais toque, com muito mais contato, né? Com muito mais estímulo clitoriano. Um sexo que é pensado para este corpo ter prazer. Uhum. Então, o que eu acho que falta no sexo hétero em geral é este olhar de tipo... Tá bom, eu já entendi que a penetração é importante para este corpo e para esse outro corpo. Uhum. O que é importante? E como é que eu dou o mesmo valor para essas coisas dentro do sexo? Né? Como é que eu encontro um sexo em que eu valorizo essas 2 coisas, 3, 4, 5 práticas que eu quero fazer aqui, dependendo do que dá prazer para outra pessoa. Então é isso que falta, eu acho, hoje, no sexo hétero, essa observação de que esse script que a gente tem não é suficiente. Sabe? É um script... Eu acredito que eu se permitir entender também, né? Eu acho que tem um outro olhar, né, Marcelo? Acho que não olhar pro próprio umbigo. Sim. Eu acho que olhar pro todo, né? Mas... Que atmosfera pode ser criada para aquele momento ser mais legal. Com certeza. É a música, é o lençol, é a luz, é não a luz, é a claridade, é a escuridão, é a fala, é a conversa. Eu acho que tem essa leitura, porque acho que não existe uma receita de bolo. Né? Fala assim, isso funciona com todo mundo, vai ser assim. Né? Não existe. Né? Eu acho que assim, a gente tem formas de sentir, né? Eu sou mais visual, eu sou mais tato, eu sou mais sinestésico, seja o que for. Eu acho que essa leitura, eu falo como homem de entender, né? Eu tento muito entender tudo isso a todo momento, para que isso faça sentido. Não só para mim, mas com quem eu tô me relacionando, né? Não pode ser algo só que, porra, legal, porra, bacana, não. E eu falo assim, cada pessoa é um universo, né, de possibilidades de prazer. E é muito pessoal mesmo, assim. Uma coisa que funciona muito bem com uma pessoa não vai funcionar com outra. Sim. Então, eu acho que o princípio básico do sexo, assim, tem o autoconhecimento das 2 partes. Sim. Também falo pra mulherada, não dá só pra delegar a culpa e dizer, meu parceiro. Se você também não sabe o que funciona no seu corpo, você não sabe como ter prazer, eu entendo que você talvez não tenha culpa de nunca ter conhecido, porque você não foi estimulada, você foi oprimida e etc e tal. Mas a partir do momento que você tem o entendimento, você também precisa investir no seu autoconhecimento. Se você não sabe o que funciona pra você, não tem como você compartilhar e verbalizar isso pra outra pessoa, né? E eu acho que a gente precisa todos, como sociedade, partir de um ponto de partida de que ninguém sabe tudo sobre sexo, sabe? É uma humildade em relação ao sexo e ao corpo do outro e ao prazer do outro que a gente precisa ter. Pra gente poder ouvir, sabe? Pra pessoa poder dar um feedback pra gente. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso foi legal, isso foi legal, né? Sem que isso fira minha masculinidade, sem que isso fira meu ego, sabe? Que eu possa só te dizer, cara, eu gosto mais quando a gente faz assim. Porque pra mim, no meu mundo, não importa o quanto você já transou com milhões de pessoas, no meu repertório de prazer, isso é legal. Isso aqui funciona. Então, tipo, não importa, sabe? Sei lá, tem gente que acha incrível mudar de posição 5 vezes durante o sexo e faz assim e faz assado. E tem gente que, pra se concentrar e ter prazer, precisa ficar na mesma posição quieta. Ou às vezes dentro de um período, encontrou a posição que mais é confortável e saber fazer a leitura daquilo. É aquilo. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse espaço de admitir que não sabemos tudo sobre o prazer do outro. Não tem como. Uhum. Não importa se você é muito bom se você acha que é muito bom de cama, se você é sexóloga. Não importa, sabe? Não importa. Eu
trabalho com sexualidade. Quando eu vou me relacionar com pessoas, é outra realidade. Eu posso até ter um ganho ali de saber de anatomia. Uma ajudinha, né? Mas assim, ali, o que a outra pessoa vai gostar, não tenho como, sabe? Eu preciso descobrir com essa pessoa. Então, essa humildade de a gente ter, sabe? De não deixar conversa sobre sexualidade, ou uma crítica, ou um pedido, ou uma mudança de roteiro na vida sexual, machucar tanto o nosso ego, machucar tanto a masculinidade, né? A gente precisa ter essa abertura pra descobrir juntos. Isso é só ganho pra todos os lados. Porque se eu tenho mais prazer aqui, eu tenho recompensa nesse cérebro, eu tenho um cérebro querendo mais sexo, eu tenho mais sexo aqui, mais prazer aqui, mais recompensa aqui. Então, assim, é um ganho muito grande quando a gente olha pra isso como um problema social. Não é individual, não é você não sabe transar. Homens não sabem transar. É sociedade entende sexo de um jeito há anos, entende sexo e sexualidade de um jeito há anos, que favorece só um corpo. Só esse tipo de corpo. Se a gente não olhar para outras possibilidades, a gente não vai conseguir ampliar esse repertório e a gente vai continuar tendo essa quantidade de mulheres se queixando da vida sexual delas. É muito legal quando você fala isso, e mesmo no sentido de se autoconhecer, de se permitir, de tentar buscar ajuda para isso, né? Então, assim, hoje, acho que em tempos atuais, a facilidade, né? A gente falou antes de começar de uma pessoa que fez todos os seus cursos, mas eu acho que é assim, para que eu me entenda, onde eu vou buscar essa informação? E por que eu quero me entender, né? Então, quando eu vejo uma troca que funciona, né? Quando eu vejo uma troca que é legal, por que eu não posso manter, né? Será que a repetição se torna enjoativo? Né? Pô, encontramos algo legal, houve a troca, houve o momento. Putz, mas será que tem que ser by step sempre? Tem que ser sempre ali? By the book? Né? Tem que ser ali certinho? Ou não? Né? Será que a mesmice gera enjoo e pode cair o libido também? Ou não? Pode. A rotina, né, ela desensibiliza a gente um pouco aos estímulos. Então, assim, se eu faço sempre a mesma coisa… A primeira vez que eu comi minha comida favorita no mundo, ela teve um impacto em mim e ela tem hoje diferente daquela primeira vez, né? Então, assim, claro, o impacto muda. Mas também não precisa ser uma busca por um circo do Soleil e uma coisa completamente fora da casinha, que você tem que estar buscando sempre um estímulo muito intenso. Não é sobre isso, é só sobre entender que… às vezes a gente muda também, a gente quer testar coisas, a gente quer… Mas são coisas sutis, do dia a dia. E se você achou uma fórmula que funciona, também não tem nada de errado fazer a fórmula que funciona. Sabe, é entender… chegou um momento que eu acho que essa aqui não tá mais funcionando tanto, sabe? O que a gente pode fazer de diferente? Ou eu tô com vontade de experimentar outra coisa, né? Então, não precisa ter medo da rotina. Rotina, ela é muito benéfica pro nosso cérebro, pra gente como ser humano, pro casal. Porque a gente ter segurança… né, no que a gente tá sentindo, mantém a gente com a autoestima melhor, né, mantém a gente com uma estabilidade na vida melhor mesmo, com menos preocupação mental e etc. A rotina, ela não é uma coisa negativa. O que a gente não pode deixar é ela ser uma coisa totalmente estrita, né? E assim, essa é a rotina, então nunca tem flexibilidade. Não, a rotina é bom, mas às vezes a gente vai precisar de umas flexibilidades. Às vezes a gente vai precisar, dentro dessa rotina, ter um foco pro sexo, ter um olhar pro sexo, ter um momentinho em que a gente entende o que tá funcionando melhor, o que não tá dentro desse sexo, né? Sem precisar ser coisas muito mirabolantes. Então, não tem problema estar na rotina, mas mantenha o sexo como algo que vocês se observam sempre, né? Que vocês não só seguem a rotina, sabe? Mas que vocês mantenham um investimento de tempo, de energia ali. E, acima de tudo, eu tô falando muito da palavra se permitir. Sim. Né? E eu falo isso porque a gente tem públicos de idades variadas aqui, você que tá ouvindo esse podcast, eu acho que se permitir entender que você não é o sabe-tudo, você não é a sabe-tudo, eu posso ter 50, 60 anos, eu posso ter 20, né? Se permitir aprender, se permitir entender. Sim. Né? Errar, testar, brincar, rir, né? sabe? Sexo é isso também, É isso, né? Também. Eu acho que é muito além, né, Marcela? Eu acho que as pessoas… Eu concordo muito contigo quando você fala que é algo social, é algo que é só focado em um, né? Pô, e por que não pode romper esses tabus e até de falar de sexo, né? Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade quando vai falar de sexo, é piada, né? É a difamação, Sim. É o pejorativo, né? Não é falar de sexo pra entender, né? Então, se você fala assim, eu vou numa mesa de bar, eu vou falar de sexo pra entender ou pra querer mostrar o que eu fiz? Eu falo sempre isso. Porque as pessoas falam, homens falam mais de sexo que mulheres. Eu falo, homens falam de performance. É isso aí. Que é diferente de falar de sexo. Sim.
né? Falam de performance sexual, porque sexo envolve vulnerabilidades, Sim. inseguranças, incertezas, dúvidas, medos, coisas legais, engraçadas, coisas não tão legais. Então, assim, falar de sexo é um problema que ninguém fala. Nem mulheres, nem homens. Às vezes eu acho que as mulheres estão até mais abertas a falar da parte, pelo menos, vulnerável da Sim. coisa do que da performance, né? Sim. Então- Esse entendimento é muito chato. Sim. Vocês homens, prestem atenção. Porque, cara, quando eu falo, assim, hoje em dia, né, eu tenho um lugar muito de ter encontrado a paz de falar com homens, assim, mas que não é uma crítica pessoal, sabe? É uma constatação da Nós realidade. estamos generalizando também. E assim, se você não se identifica, se não é pra você, talvez, esse olhar. Mas se, de alguma maneira, isso mexeu com você, é só pra se observar e ver o que você pode fazer de melhor. Porque quando a gente entende que a gente tem um problema e alguém tá te dizendo, você tem um problema, o primeiro ponto pra você conseguir melhorar e sair na frente e resolver esse problema é saber que existe um problema. Então eu tô dizendo, a sociedade tem um problema. Não é você, específico. A sociedade tem um problema. Como a gente dribla esse problema? Gerando mais consciência sobre sexo, sobre sexualidade, conversas mais honestas, dividindo o olhar do sexo e da sexualidade, saindo desse olhar único que a gente teve, da única ótica masculina, da parada. Porque, assim, essa ótica masculina, ela é uma ótica que vem dos estudos também, sabe? Não não é só social. Mas, tipo, quem estudou sexualidade? Quem que tava estudando ocupando espaços de poder, estudando, publicando e falando sobre sexualidade? Homens. A gente tem mulheres atuando na ciência há pouquíssimo tempo. Mulheres relevantes na ciência, né? Vem assim, em grande escala, vamos dizer, é muito recente. Tá? Então, assim, eu tive homens ditando as regras. E normal que eles estavam imprimindo o ponto de vista deles lá na parada. Então, a gente tem hoje conhecimento de sexo faltante, de sexualidade ainda, porque a gente tá aprendendo como é esse outro olhar. Então, assim, eu acho que o meu trabalho, e o que eu tava te falando quando eu comecei a falar tudo isso, é que eu tento imprimir muito isso na minha fala. E às vezes não é o que as pessoas querem ouvir. Porque às vezes as pessoas acham que elas vão salvar a vida dela sexual aprendendo 5 boquetes inesquecíveis. Sabe? 5 maneiras de você enlouquecer um homem na cama. Que você pode chegar nesse capítulo. Mas você tem um monte de muita coisa pra ali. olhar. É só a ponta do iceberg, né? O resto tá pra baixo. Exato. E assim, então é um pouco contramão do que as pessoas às vezes querem ouvir, porque dá mais trabalho você olhar pra isso aqui do que você aprender Sim. 5 técnicas, né? Só que isso transforma de verdade. Isso transforma você, sua vida sexual, seu relacionamento. Isso transforma a sociedade, né? Isso vai fazer com que você tenha uma vida a longo prazo sexual satisfatória. Não só no dia que você fez o boquete e a pessoa amou. Sabe, assim? Então, acho que é um pouco contrassenso, mas eu bato muito nessa tecla sempre. Porque pra mim é aqui que tá o caminho, sabe? É mudar a visão das pessoas, incluir novas óticas sobre sexualidade. Pode continuar aprendendo em paralelo a agradar os outros, não tem problema. A gente pode aprender o que a gente quiser. Mas assim, tem que olhar aqui. Se não olhar aqui, a gente não vai ter mudança. E a questão de, sei lá, não sei se é tabu, não sei se é paradigma, não sei qual é a nomenclatura pra isso. Mas de pessoas que mantêm um relacionamento hoje, indiferente da forma que mas tem uma dificuldade em querer se tocar ou conhecer o seu próprio corpo porque não precisa. Qual a importância também disso, Marcelo? Porque eu acho que assim, talvez por uma questão histórica, talvez assim, nossa, eu já tenho X anos de idade e por que eu nunca me toquei na minha vida toda, eu vou me tocar agora? Eu tenho relacionamento, então não preciso. Como romper esse tabu, entender da importância também de você conhecer o seu próprio corpo, o quanto isso é incrível pra sexualidade, é incrível pra quem, enfim. É essencial, eu acho, eu diria, sabe? Conhecer o nosso corpo é o primeiro passo de ferramenta de autoconhecimento que a gente vai levar pra cama, assim, né? A gente tem 2 lugares de autoconhecimento importantes pra mim no sexo. Um é o conhecimento do próprio corpo e o outro é o conhecimento mapear os desejos que a gente tem. Mas esse é outro capítulo. Conhecer o próprio corpo é a única maneira que você tem de saber o que você gosta e o que você não gosta, de amplificar seus prazeres. Então, assim, se você não conhece, você até pode estar sentindo prazer em outras coisas, você pode, mas você com certeza não está explorando o máximo que você tem de potencial do seu corpo. Acontece que a masturbação é uma palavra que o pessoal quer sair correndo só de você. Nossa, você falou, o pessoal quer se esconder, né? Não pros homens, em geral, né? Porque pros homens, desde pequeno, quando alguém vê um menino ali mexendo, acha engraçadinho, acha bonitinho. Então, existe essa permissão do conhecimento e de conhecer o próprio corpo. E é isso que faz com que também os homens cheguem numa fase adulta muito mais tranquilos em relação à sexualidade nesse sentido. Como eu faço pra sentir prazer, é muito óbvio pra maior parte dos homens, né? Eles chegam até num limite de que é mais difícil controlar esse prazer do que sentir o prazer, né?
Para as mulheres, o contrário. É tão vedado, né? Tão tabu, tão difícil falar disso, que a maioria nunca nem viu a própria vulva. Nunca olhou como ela é. Tipo, nunca olhei no espelho pra ver como é a minha vulva, sabe? E claro que isso vai ter um impacto gigantesco. A gente tem ali um monte de estrutura pronta pro prazer. A gente tem um órgão só de prazer, que é o clitóris. Único, exclusivamente, pra você tocar e pra você sentir prazer. O órgão com mais terminação nervosa do corpo. Assim, a gente tem, concentrado em tamanho ali, 10 mil terminações nervosas num clitóris. A cabeça do pênis tem 4 mil. Ou seja, tipo, mais que o dobro de possibilidades de prazer. Só pra gente fazer um comparativo, para as pessoas entenderem que o quanto existe de potencial de prazer que não é explorado. Só que a masturbação foi condenada historicamente, religiosamente, centenas e centenas e centenas de anos. Então, por isso que isso é um pânico muito grande hoje em dia para as pessoas. Mas ela é a ferramenta mais importante para você conhecer o seu corpo, para você saber como você tem prazer, que intensidade, que velocidade, que quantidade de toque eu gosto, como, onde eu gosto, né? Como funciona melhor para mim, não só no genital, mas também o corpo todo, né? A masturbação, ela tem que também ser um processo muito além de tocar o genital, né? Mas de, tipo, ir despertando lugares no seu corpo, para que quando você vai trocar com alguém, né? Quando você vai viver a sua sexualidade compartilhada com outra pessoa, você saiba disso, né? Quem se masturba sabe quanto tempo demora o que falta pra chegar lá, qual é a posição, que jeitinho eu dou, como que eu peço pra pessoa fazer, como que eu peço pra pessoa, o ritmo que tá funcionando. Que fale também, né? E fale pra outra pessoa. Não tenha medo em falar. Sim. Né? Eu falo que não tem que ser um guia de GPS, né? Vai pra direita e vai pra esquerda. Não é isso. Mas, né? Mas compartilha, né? Super, e tem muitas maneiras de você comunicar isso, né? Tipo, eu falo pras pessoas assim, não precisa ser, tipo, mais rápido, ou mais devagar, ou mais não sei o quê. O seu corpo já pode demonstrar. O ritmo que você movimenta seu quadril já tá demonstrando pra pessoa que você quer uma coisa mais rápida, ou que você quer uma coisa mais lenta. Ou se a pessoa tem muita dificuldade de entender, você pode literalmente falar: nossa, eu gosto tanto quando você faz devagar. Eu gosto tanto quando você mexe sua mão assim. Eu gosto, me dá tanto tesão. Mudou a forma da orientação, né? Sim, você dá um reforço assim, positivo, né? Eu falo na positividade, uma correção. Sim. É reforço positivo sim, isso, sim, né? Sim. Eu falo assim, reforços negativos, eles são importantes quando é um limite seu, né? Então, óbvio, né? Você não precisa ser fofa com quem tá rompendo um limite ali que você não quer. Não, tipo, não quero e ponto, acabou. E acabou. Não, é não. Mas quando você tá tentando ajustar a sua vida sexual, o caminho pelo reforço positivo é muito bom. Porque você dá feedbacks pós-sexo de maneira super sexy, super legal, ou até durante o sexo, que é: você me deixa louca quando você faz assim. Ou eu fico muito assim quando você faz assado. Você tá já dizendo pra pessoa que você gosta. Sem precisar falar mais pra direita, mais pra esquerda. Ou você pode sutilmente também tocar a mão da pessoa, movimentar ali junto com ela. Direcionando e conduzindo aquilo de uma maneira interativa e sexy, né? Isso super é possível de acontecer. Mas é importante se conhecer pra poder compartilhar, pra pessoa poder junto com você ali, pra você aumentar a sua sensibilidade também, né? Então, se tocar, ter orgasmo, também aumenta a sensibilidade da região, né? Então, também é pra saúde íntima, interessante que você leve mais sangue ali, que você acorde essas terminações nervosas ali, né? Que você toque elas. E isso é uma coisa que não é exclusiva de quem é solteiro. Masturbação não deveria ser considerado em âmbito nenhum uma traição ou algo que é só de gente que é solteira. Porque existe uma sexualidade que a gente vive com a gente e uma sexualidade que a gente vive compartilhada. E essa que a gente vive com a gente, ela é muito pessoal, ela não pertence ao outro, né? E não precisa pertencer. E você querer viver ela não quer dizer que a outra não é legal, né? Quer dizer que você está investindo em você, em se conhecer, em olhar pro seu corpo, em tocar seu corpo. Às vezes você não quer transar porque a interação do sexo é emocional também, psíquica. Sim. Às vezes você só quer gozar, e aí você só quer se masturbar, né? Ou às vezes você, não quer ter a troca com a pessoa naquele momento. E tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem. São momentos muito diferentes da sexualidade, né? A masturbação é um momento nosso e que deve ser preservado. E os casais que têm melhor vida sexual a longo prazo são os casais que sabem isso. Que sabem qual é a sexualidade que é minha e qual é a sexualidade que é compartilhada. Neste meu universo eu vivo a minha sexualidade, meu prazer, eu me toco, eu assisto alguma coisa, eu leio, sei lá, eu escolho o que me estimula aqui. E aí eu vou pra compartilhar com outra pessoa no momento em que eu sinto que é compartilhável a sexualidade. E não ser agendado também. Pode ser agendado. Pode ser agendado? Pode ser agendado. Pode. Isso é um mito que a gente tem da sexualidade, mas que é interessante a gente quebrar. O que acontece? Quando a gente fala de sexo agendado, ele não necessariamente quer dizer 9h30 da manhã a gente vai transar. Mas ele quer dizer que a gente vai separar um espaço na agenda para dedicar aquilo.
Porque o que acontece? A gente tem essa crença de que as coisas têm que ser espontâneas. Só que numa rotina, às vezes as coisas não vão ser espontâneas. Se você tem um monte de coisa pra fazer, um monte de trabalho pra entregar, filho em casa, andando pra lá e pra cá, um monte de responsabilidade. Às vezes, se você não ativamente separar um tempo na sua agenda para a sua vida sexual, você não vive ela. Não vive ela. Que às vezes você precisa manejar se essas crianças vão estar dormindo ou não. Você precisa manejar se você terminou suas entregas de trabalho ou não. Então eu falo pras pessoas, o agendar, ele é algo que a gente faz no começo de relacionamento. A gente faz date. O agendar é um date. Né? Então não é isso, né? Despertador tocou, tira a calcinha e vamos lá, que vira de lado que a gente vai transar. Não é isso. Mas qual tempo da minha agenda eu dedico a isso? Ao sexo, à sensualidade, à troca, né? Então, assim, são dates, na verdade, que não precisa ser dates de ir, pode ser, tem casais que gostam de ir pra um lugar, né? De separar um espaço na agenda pra ter um jantar. Mas, tipo, qual é o seu date? Desligar o celular, de repente, as crianças estão dormindo, as crianças foram pra casa de alguém. Então, a gente separou 3 horas ali da nossa noite, 2 horas da nossa noite, da nossa tarde, da nossa… Pra nós. Pra nós. Em que eu não tenho outras interferências, em que minha cabeça vai estar aqui. Vai transar? Não sei, às vezes vocês são tão cansados, só vão dormir de conchinha. Mas é um espaço reservado pra isso, sabe? É um espaço reservado para o afeto e para manter e nutrir a sexualidade dentro do casamento. Então, eu acho que não tem problema marcar, sabe? Eu acho que eu sou super a favor, como sexóloga, das pessoas terem um espaço na agenda para o sexo. Diferente de despertador tocou, tira a calcinha e vamos transar. É mais você se dedicar. Então eu já sei que sexta-feira é o nosso momento. E aí pode ser que dê tudo errado, a gente brigou o dia inteiro e não vai transar. Mas sei lá, vamos ficar junto, vamos ver um filme, vamos conversar sobre o que a gente brigou, sei lá. Mas reserva. Mas reserve, sabe? Casais a longo prazo precisam muito do espaço do sexo na agenda, porque senão não faz. Não faz mesmo, a gente não se organiza. E o sexo acaba sendo algo que a gente vai deixando pra lá, né? Porque perto das outras coisas, ele vai tendo uma função menos importante do que botar ordem em algumas coisas às vezes. Então, eu acho importante ter esse espaço. Com que idade começa a falar sobre sexualidade? Educação sexual começa desde sempre. Eu acho que a gente tem que sempre entender que quando a gente tá falando de educação sexual, a gente tá falando de sexualidade e não sexo. Que também, embora a gente confunda, né? São duas coisas diferentes. O ato sexo é uma coisa que a gente só vai falar com adolescentes, né? Sexualidade é algo que a gente vai falar em qualquer fase da vida. Deixa eu tomar um gole só pra… Fica à vontade. Aliás, chama a Luísa e a Loida pra eu encarar as duas aqui agora, que a gente vai abrir no final do podcast pra perguntas. E eu tenho perguntas também de umas amigas que me mandaram. Então, o que é sexualidade? Sexualidade é os meus afetos, como eu me entendo no mundo, a minha relação com o meu corpo, consentimento, limites, descobertas de sensações. Tudo isso é sexualidade, orientação sexual, papel de gênero na sociedade. Tudo isso faz parte do combo sexualidade. E isso precisa estar na nossa educação sexual desde sempre. Sexo, não. Então, como é a educação sexual? Eu vou ver qual a idade dessa criança, né, dessa pessoa com quem eu tô falando, e qual é o conteúdo adequado pra ela. Com 2 anos de idade, eu não estou pronta pra saber posições do Kama Sutra, certo? Mas eu posso saber como chama minha vulva. Eu posso saber que só pode relar naquela região, tocar naquela região determinadas pessoas, né? Ou que eu tenho o poder de dizer não pra qualquer pessoa, que as pessoas precisam me pedir autorização pra tirar minha roupa. Aliás, só uma parte. Ana Luísa Calisto, que é a menina que fala muito disso, ela fala sobre carinho de verdade, carinho de mentira. Ela tem um semáforo do corpo da criança. Sim. Falando aqui é vermelho, aqui não pode, aqui é amarelo, aqui tem que ter atenção, aqui é verde, pode. Então, assim, enfim, depois a gente fala disso. O semáforo do toque, né? Semáforo do É toque. muito legal. Eu fiz um vídeo uma vez de educação sexual com a minha sobrinha e uma amiguinha dela do cinema. E elas amaram. E ficou na cabecinha delas, Enfim, de maneira só uma parte, lúdica. Desculpa, te interromper. Não, eu acho incrível, eu amo. E eu acho que educação sexual é isso. Então você vai escolher a idade e o conteúdo adequado para aquela idade. 8, 9 anos eu já posso começar a aprender 7, 8 anos sobre menstruação. Porque eu vou menstruar com 9, 10, se eu preciso já tá sabendo, né? Aí eu vou evoluindo esse papo até eu chegar numa fase em que eu vou começar a conversar sobre sexo, que também não é tão tardia, não é com 18. Né? Não é com 18 anos, não é acima da maioridade que você fala sobre sexo, porque as pessoas começam a vida sexual delas na adolescência em geral. Então elas precisam saber infecção sexualmente transmissível, prevenção de gravidez e até prazer, por que não? Né? De maneira, claro, adequada para cada idade, mas precisa ser falado. Não dá pra ser velado, né? Não dá pra ser velado, porque a educação sexual ou ela acontece de maneira ativa ou ela acontece de maneira passiva. Ela vai acontecer. Todo mundo aqui se educou de alguma maneira.
Mesmo que ninguém nunca tenha te dito, você aprendeu as coisas de alguma maneira. Se você não faz ela ativa, a pessoa se educa passivamente. E onde são os educadores sexuais de hoje? Pornografia. Né? Então, assim, o que acontece? Eu tenho uma criança sendo educada sem um contraponto positivo. Ela vai deseducando em lugares em que ensina tudo errado. É muito louco isso, Marcelo. E eu não tenho contraponto positivo, que é alguém de confiança dela falando, não, ó, é assim que se faz, é assim, é isso, isso, isso. Então eu vou só aprendendo qualquer coisa que eu fui exposta, e geralmente quando você digita sexo na internet, não vai sair o conteúdo do blog da doutora Marcela. Sim. Vai sair um conteúdo pornográfico. Né? Vai sair coisas mais esdrúxulas. Então, assim, a gente precisa ter educação ativa para combater essa educação passiva que às vezes é feita de maneira errônea, né? E para dar segurança. Educação sexual é sobre segurança e autonomia para crianças e adolescentes. Então, figuras de cuidado e pais, busquem informações sobre isso. Busquem. Eu nasci, meus pais tinham 45. Quando eu tinha 15, meus pais tinham 60. Você acha que algum momento da vida meus pais conversaram comigo? Nunca. Mas nem de beijo. E nem, Mas nada. e nem devem ter recebido Nada. orientação. Isso é um... E mesmo os meus irmãos que, enfim, eu sou caçula de 6 irmãos, a diferença são de 15 anos. Aí eu tinha 15, meu irmão tinha 30. Mas nunca teve uma conversa, porque não pode. Sim. Como que eu vou falar? Então, assim, e aí você aprende isso aonde? E isso não muda nos dias de hoje. Você vai Isso. aprender onde? Na escola? Sim. Um amigo que acha que tem mais experiência que você porque ele perdeu a virgindade semana passada. Então ele já é um cara experiente, ele vai te falar, porra, não é assim, né? Então o diálogo é importante pra cacete nesse sentido, né? Os eu fico pais revoltado. precisam Os pais ser... que não conversam. Os pais têm que se educar pra conversar, mas a gente também tem que bater na tecla que educação sexual é uma questão de instituição, tá? Sim, é escolar, sim, é institucional. Sim. Porque ela precisa ser feita por profissionais sim. capacitados. Meu filho tem 5 anos. A Uhum. reunião de abertura do ano letivo esse ano com a professora foi uma questão de sexualidade. Falou, olha, na fase agora, eu não sei, posso falar uma grande merda agora, não sei se é dos 4 aos 6, dos 5 aos 7, sei lá. É a fase que ele vai se tocar e você não vai falar não. É a fase que ele vai começar a descobrir o corpo dele. É a fase que ele vai brincar e talvez tenha um prazer ali, você não pode impedir, você tem que deixar ele conhecer, você pode desviar a atenção dele. Aí ele tá colocando a mão, enfim. Pô, vamos brincar de jogar futebol? Mas eu não vou falar pra ele, não coloque a mão. Sim. Então, assim, eu ouvi, e meu filho estuda no colégio católico, né? legal. Conservador pra cacete, Uhum. né? Que as irmãs andam pelo colégio. Aí eles falam assim, pô, existe essa preocupação, porque tem que existir. Sim. E aí, quem pode tocar, quem não pode tocar, e é uma briga, né? Eu sou divorciado, então é uma briga que eu tenho muito com a mãe dele, no sentido de quem tá vendo ele pelado, quem tá dando banho nele, ele pode tomar banho, ele conhece, ele entende, enfim. Mas eu acho que isso é uma troca que lógico, dentro de casa existe, mas a instituição tem um papel fundamental disso, Sim. né? Tem que ter, né? Tem que ter. Porque dentro de casa, assim, por mais boa vontade, nem todo mundo tá preparado pra ter essa conversa, nem todo mundo tem informação coerente pra Sim. ter essa conversa. Sim. Então, assim, eu acho que os pais têm que se educar sim, porque as perguntas vão vir. As situações do dia a dia vão acontecer e você tem que saber mais ou menos como lidar com aquilo ali, né? Mas o papel de educar mesmo, assim, tá na mão das instituições. E a gente precisa apoiar que a educação aconteça na escola. Porque a maior parte dos abusos hoje infantis acontecem dentro de casa, Sim. né? Mais de 90%. Então, assim, quem defende essas crianças? Quem vai educar elas sexualmente dentro de casa? Então, elas não têm essa opção, né? Então, elas precisam da educação. A gente vê um monte de relato de criança que descobriu que estava sendo abusada porque ouviu na escola uma palestra. Ouviu alguém falar na escola. Que era até né? então era um carinho de mentira. Porque até É o que- então, ela tá vulnerável na mão de um adulto manipulando ela, né? Gente, infelizmente, né, não vamos, né, a gente se atentar à estatística em relação a isso, mas isso não é coisas da pré-história ou de 30 anos atrás. Isso continua acontecendo É em os dias dados atuais. de hoje. Quanto mais a gente se atualiza, quanto mais informação tem, ao mesmo tempo a gente tem uma falta de informação tremenda. Ontem eu estava numa escola dando palestra sobre bullying, por uma criançada, enfim, batendo papo. Eu falei, viu, não sei se vocês, crianças de 11 anos, eu não sei se vocês sabiam, mas a lei e a regra hoje de qualquer rede social do país hoje é acima de 13 anos. Quem tem rede social aqui? 90% levantaram a mão. Falei, pô, vocês já mentiram a data de nascimento pra entrar na rede social. Pra ver o quê? Porque não tem filtro. Então a criança pode ver algo e aquilo se tornar uma verdade absoluta. Sobre sexo, pornografia, violência, o que for. E aí dentro de casa não tem esse diálogo. Aí na escola também não tem essa orientação. Porra! Então, a gente na verdade, É. eu acho que hoje com as redes sociais ainda tem que intensificar mais ainda esse rolê de ser na escola e ser em casa, porque a gente tem que combater, é o que eu te falei. Sabe o que eu te falei? Que você falou, qual que é o seu maior desafio hoje trabalhando com sexualidade do que era lá atrás? Porque hoje eu combato
desinformação também. Além de levar a informação que era o que eu fazia lá atrás, eu fico combatendo desinformação. E é a mesma lógica. Só que eu faço isso com adultos. Mas assim, você tem que combater a desinformação. Então, como eu vou combater a desinformação? Levando informação e fazendo essa criança entender que aqui é um ambiente acolhedor e que ela pode confiar em mim para tirar essas dúvidas. Ela pode confiar em mim para perguntar se o que ela viu na internet faz ou não sentido, né? E saber como contar, e saber o que falar, e saber que Sim. pode falar. Se os adultos têm uma dificuldade enorme de falar hoje de sexualidade, uma dificuldade enorme de falar de sexo, uma dificuldade enorme de falar do corpo, quem dirá esse adulto com uma criança, Sim. né? Então, até tem um meme que fala que a criança chega pra mãe e fala: mãe, o que é sexo? E a mãe não sabe como explicar, e fica ali toda pra tentar explicar o que é sexo, e ela tenta, ela fala dela, moda, é o namoro, é o beijo, não sei o que, tal. Mas por que você quer saber isso? Ah, porque no papel da escola veio escrito aqui, sexo, M ou F? Sim. Tinha uma propaganda, alguma coisa que era assim também, que a menininha tá na cozinha e fala: mãe, o que é virgem? Aí ela também fica, nossa, dá um rodeio lá, não sei o que. Aí ela, e extra virgem? Do azeite. É sensacional. Então, isso é um ponto importante. As pessoas não sabem nem como informar e já julgam, tem o pré-julgamento. Entendo por quê. Exato. Eu falo muito disso, né, quando a gente tá batendo um papo com ele. Por que você quer saber disso? Uhum. Da onde veio essa informação? Essa é Vamos a primeira pergunta. Agora, beleza. É esse o retrato? Beleza, agora a gente vai pra próxima etapa, vamos falar disso. Eu falo assim, ó, se pros pais que eu não sei o que fazer, existem algumas coisinhas que você pode fazer que já vai ajudar muito. A primeira, não tratar isso como um assunto super velado, ou quando a criança trouxer alguma coisa, não fazer disso um grande momento de pânico, né? Sim. Tipo, porque aí ela vai entender que é uma coisa que ela não pode falar. E aí Eles vai ser muito prestam mais legal atenção. falar. E é muito mais legal o errado, é muito legal o choque. Ou ela não vai falar. Ou não vai falar, Ou tem o ela não choque vai também, falar, sim. né? Depende da criança. Sim, Tem sim, criança sim. que é mais desafiadora Sim. e tem criança que nunca mais vai tocar no assunto. Uhum. Daí, é entender primeiro o que ele quer saber. Porque é isso, às vezes é o azeite que é extra virgem. É o signo. Sabe? É o signo de virgem. Então, assim, filho, tipo, mãe, o que é tal coisa? Boa pergunta. De onde que você ouviu isso? O que você já sabe sobre esse assunto? Porque também você consegue mapear até onde ela já sabe. Porque hoje a gente tem a internet, então a gente tem dificuldade de saber até onde a criança e o adolescente já sabe sobre a temática, né? Então, o que você já sabe sobre isso? Isso já foi um ponto que você deixou ela entender que você está disponível para conversar, que ela pode falar e você já vai dar uma mapeada do que funciona, qual que vai ser a sua resposta ali. Se você se sentir muito inibido de continuar, fala, legal, eu preciso pesquisar mais algumas coisas, a gente volta a ter essa conversa daqui a pouco. E aí você vai se educar, ou você, filha, é interessante sua pergunta. Eu acho que a melhor pessoa para responder isso seria uma ginecologista. Vamos numa consulta, sabe? Tipo, maneiras de você driblar. Perfeito. Quando a pergunta vier, sabe? Não se mostra chocado, entende o que ela tá querendo saber exatamente, porque às vezes é uma coisa desse tamanho que ela te perguntou e você Nada, nem você precisa, olhou demais. não precisa dar super detalhes. Se ela tiver muito cru sobre o assunto, você não precisa dar super detalhes explicativos, você pode responder a verdade, mas, né, tipo, limitada, assim, não precisa. A minha sócia tem uma filha pequenininha que daí perguntou pra ela, o que é vibrador? E ela falou, cara, eu respondi, tipo, olha, é um brinquedo só que de adulto. Aí eu posso brincar? Não, quando você for adulto você pode brincar, sabe? Tipo, acabou. Tipo, não tem que ficar dando muita... muito enredo, sabe? Porque, né, pais, figuras de cuidado, quando você cria uma mentira, uma história em cima de um questionamento do seu filho, e ele descobre aquilo depois, junto a amigos ou a outras pessoas, que aquilo foi uma mentira, até que ponto ele vai trazer de novo um novo questionamento pra você? Pô, meu pai falou que vibrador é um negócio do celular. Mas não Sim. foi nesse sentido, né? Enfim, o que é isso? Ouviu um objeto? O que é isso? Responda, né? Responda. Não precisa ser... Como que você falou? Não precisa dar detalhes. Dar né? detalhes. Não precisa falar isso Mas aqui ok, foi no mas não clitóris. Não, Mas não minta. não precisa, assim, né? Claro, idades adequadas Saiba. pra cada coisa. Mas eu acho que os pais precisam muito entender que crianças e adolescentes são inteligentes. Eles não são burros. Eles são inteligentes. E aí, eles estão te perguntando pra você ser uma referência pra eles de alguém mais inteligente que eles. Aham. Então, se você tapeia ele vai entender que ou você não considera ele inteligente o suficiente ou que você não sabe. Eu vou me educar em outro lugar. E as duas opções vai fazer com que ele Que ele crie um descrédito pra isso. E... Então, assim, sabe, valorize a inteligência. Tipo, valide a inteligência do seu filho e da sua filha. Falar de sexualidade não estimula ninguém a viver vida sexual mais cedo. Pelo contrário, os países que têm programas de educação sexual bem estruturados mostram que eles têm um início de vida sexual mais tardio. Muito provavelmente porque você tira dúvidas antes, você faz essa pessoa entender mais o que é consentimento, faz ela entender mais o corpo dela, antes dela ir pra etapa compartilhar com outra pessoa, né? Então, assim,
é algo que a gente só tem pra ganhar. As pessoas têm muito medo disso. Eu não sei o que medo é esse da educação sexual, que as pessoas têm tanto. Mas pra mim, é um dos pilares mais importantes hoje que a gente tem como sociedade, porque ela discute outras temáticas que vão além do prazer, né? Que é o que a gente falou, consentimento, que é a segurança desse jovem, que é a segurança dele e do que ele vai fazer com outras pessoas um dia na vida, os limites de outra pessoa, o quanto ele é capaz de tolerar ou não de outras pessoas, né? Como é que eu distribuo papéis de gênero na sociedade, o impacto que é ser mulher na sociedade, o impacto que é ser homem na sociedade, né? Tudo isso. Tudo muda. Muda quando você fala sobre o assunto, né? Então, a gente precisa urgente botar essa pauta aí em jogo. Por isso, nós vamos abrir para perguntas agora, para encerrar esse podcast. É lógico. Não, tem não. É isso. Pensa rápido. Pensa rápido. Uma amiga perguntou. Sim, minha amiga quer saber. Minha amiga quer saber. Meu amigo perguntou. Uma amiga perguntou. Fala comigo pra eu repetir no microfone. Quer falar no microfone? Tem uma dúvida de nomenclatura. Fala. DST, hoje a gente fala IST. Isso. DST ou IST? Mudou o termo? Pergunta. IST significa infecções sexualmente transmissíveis e DST, doença sexualmente transmissível. Entre você ter uma infecção e ter a doença, a diferença é a manifestação de sintomas. Então, às vezes, eu tenho a infecção e não tenho sintoma nenhum. E é por isso que a gente mudou a nomenclatura, porque muitas infecções as pessoas carregam sem sintomas e não sabem tratar ou diagnosticar porque elas não têm sintoma. Então, essa é a mudança. Então, existem doenças sexualmente transmissíveis, que é quando eu manifestei sintomas, mas hoje a gente trata como infecções, porque HPV, por exemplo, homens não têm sintomas em geral. E é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes que a gente tem. Então, a gente trata assim é uma nomenclatura médica, né? Pra poder ficar mais fácil das pessoas entenderem que mesmo que elas não tenham nada, elas precisam rastrear e tratar. Nossa, que pergunta. Profunda. Ia vir uma coisa assim. Eu não vou dar nomes, tá? O da barba, que atrás do vídeo, pra você também serve isso, viu? Quem tá aí? Eu olhei e falei, gente, cadê a barba? Pô, eles estão no meio da pergunta. Safado. Olha. Pergunta pra adolescente. Quando o filho adolescente não toca no assunto. Olha isso. Tá, então, é por isso... 15 anos não toca no assunto. Por isso tem que começar cedo, né? Sim. Uma mãe perguntou aí. Uma mãe aí perguntou. Ter um diálogo de sexualidade é super difícil na adolescência, porque eles têm muita resistência a se abrir, né, sobre a temática, assim, tem muita vergonha do tema. Mas eu acho que não tem uma outra maneira. Ela vai ser desconfortável, mas eu acho que precisa rolar uma conversa que filho, você, não sei, né, em que fase, se é homem ou menina, mas você pode puxar pra isso. Olha, uma hora você vai iniciar sua vida sexual, acho que é importante a gente conversar sobre algumas coisas antes de você iniciar, gostaria que você confiasse em mim pra falar. Muito provavelmente falar, ai mãe, para, não. Eu tô falando de saúde, sabe? Leva mais pra esse lado. Tô falando mais de saúde, existem métodos contraceptivos, existem doenças que precisa se prevenir. Começa a puxar por aí, sabe? Eu acho que esse é um papo... estimular a confiança, né? Acho que é um papo Pode de puxar sem julgar, né? por aí, pra poder ir falando outras coisas, sabe? Eu acho que é uma conversa que a gente precisa puxar. Quando o adolescente não traz ativamente, né? Por isso que eu reforço que a escola é importante. Porque eles têm que ouvir, têm que começar. Marcela, por que quando a mulher recebe o sexo oral e ela chega no orgasmo, o que é a continuidade? Se continuar, gera um desconforto de sensibilidade ou pode ser ainda mais gostoso a continuidade disso? Depende. Escolheu bem? Pergunta, hein? Uma amiga me perguntou. Depende do corpo. Tem gente. Obrigado, Dri, pela pergunta. É uma amiga minha, aleatória aí. Desculpa, sou eu. Tem gente que... A Ana também mandou uma, mas eu passo daqui a pouco. A Ana é uma outra amiga minha. Eu não sei, uma Ana aí, não falei que é você. Desculpa, Marcela. Tem gente que tem o pós-orgasmo muito sensível e não gosta da continuidade do toque. É muito de pessoa pra pessoa. E tem gente que gosta. Só que, em geral, as pessoas não gostam da mesma intensidade, do mesmo estímulo que estava acontecendo. Isso é importante da gente ter em consideração. Então, se eu tava fazendo um sexo oral mais focado ali, às vezes, no clitóris, com um movimento mais intenso, mas... Às vezes é bom eu ampliar esse movimento primeiro, diminuir o ritmo da língua, amplio o estímulo, sei lá, pra vulva, se eu tô ali no clitóris, eu amplio ali pra vulva toda, eu mantenho a excitação dessa pessoa acontecendo, mas eu deixei ela diminuir um pouco o pico, pra ela se preparar pra gozar de novo, se ela quiser. Porque se eu tô muito no alto, ela tem
pouco espaço pra ela ter. Estação é tipo uma escadinha mesmo, né? Mas, Ela tem o pouco segundo, espaço. a proporção é diferente do primeiro? De De, sentimento da mulher? de intensidade, de orgasmo? Sensação? Depende do quanto ela conseguiu baixar e construir essa estação de novo. Tá. Porque assim, quando você tem o pico, né? Você vai excita, orgasmo. Aí você desce. Né? Você desce a sua estação. Tá. Você consegue começar a sua estação e ir levando ela de novo lá pra cima e ter outro orgasmo, né? Daí depende do quanto ela desceu e do quanto ela conseguiu subir essa estação de novo antes de gozar. Mas a minha dica geralmente é isso, que se for continuar, porque é assim que as pessoas têm orgasmos múltiplos, por exemplo, né? Como eu continuo? Eu dou uma pequena mudada nesse estímulo. Então eu dou uma diminuída na intensidade, ou eu dou uma ampliada no movimento, né? São técnicas pra gente não ficar só focado. E depois eu vou voltando de novo pra aquela intensidade. Mas eu preciso dar um tempo pro corpo da pessoa baixar a tensão sexual e subir de novo. Porque senão a tensão em cima de tensão, ela vai gerar geralmente desconforto. Então eu preciso deixar a pessoa, tipo... Eu posso manter ela ali na parada, mas eu vou manter, tipo, um platôzinho pra eu poder subir de novo. E essa mesma pessoa perguntou assim pra mim, quando é tão bom... Por que vocês estão rindo, gente? Jesus amado. Bruno, já prepara a sua pergunta, viu? Você fugiu, você vai ter que pergunta, viu? Presta atenção. Não adianta fazer essa cara de sorriso, Colgate. Quando acontece de ser muito bom, mas quando vai chegar no ápice, ela te tira. É por conta... É uma tensão, Uma né? tensão. É uma tensão sexual. tensão. Então tem gente que às vezes acumula essa tensão e ela quer afastar ao invés de permitir. receber. Isso é muito mais sobre a pessoa aprender a controlar com a respiração, né? Com a sensibilidade dela de deixar o orgasmo vir. Porque é isso, o orgasmo vai acumulando tensão. Tem gente que, tipo, eu não aguento mais. Sabe? Eu não aguento mais essa tensão, sai daqui, sai de perto de mim. Tá. A pessoa pode aprender na respiração, abaixar um pouco, ou pode fazer isso, dar um passinho pra trás no estímulo, deixar a tensão relaxar um pouco pra eu voltar. Temos mais perguntas, auditório? Mas olha só, temos perguntas? Olha, esperava mais de vocês, viu? Esperava Tudo mais. envergonhado. Esperava mais de você, viu? Você da Barbie, que eu não posso falar o nome. Esperava mais de você, viu? Eu vou fazer uma pergunta que um amigo mandou. As pessoas que treinam muito em academia e acabam tomando testosterona ou outras coisas, podem influenciar na questão sexual? Pode O famoso influenciar. Danone? Não, pode ter alguma influência. Dependendo do uso de esteroides, ele pode impactar negativamente na ereção, né? Enfim, na sexualidade em geral. Então Pra tem que tomar ambos. cuidado. Pra ambos, Mulher. mais pra homens, né? Tá. Porque para as mulheres chegarem num nível de esteroide muito alto, elas vão ter que estar ou elas vão ter outras repercussões, provavelmente antes. Mas para as mulheres em geral, o que pode acontecer? Aumento do clitóris, né? Então pode mudar ali um pouco essa sensibilidade da região e tal. Para homens, a gente pode ter repercussão na ereção, na ejaculação. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ir dosando bonitinho aí. E pra gente ver... Nossa, eu tô 1h20 conversando com a Marcela. Faça uma. Ainda sobre o assunto que a Loida falou, acho que é muito importante falar que pais de meninas não têm que ficar passando essa conversa pra mãe. Porque eu sou filha de pai. Meus pais sempre conversaram muito comigo, mas eu sou muito aberta pra falar com meu pai. Ó, que legal. Até hoje, que o dia que eu menstruei, Aguarde um minutinho. se não colocar absorvente foi o meu pai, não foi a minha mãe. Olha isso. Isso. A Lulu falou assim: pais de meninas não têm que transferir a responsabilidade da fala ou da dúvida pra mãe, né? Que ele também consiga falar sobre. Sim, Olha isso. Mãe passar pro pai e falar com o filho. exato. Eu acho que Fala com seu todos pai. têm que estar aptos a ter essa conversa, né? Essa discussão de maneira natural, assim. É isso, tirar esse lugar do... O que a gente precisa entender? Quando a gente tá conversando com criança e adolescente, a gente não tá conversando sobre erotismo. Perfeito. Sabe? É essa confusão mental das pessoas. Erótico, erotismo. É um componente do sexo que vive no imaginário dos adultos. A gente aprende a construir. Criança, quando toca o corpo, quando descobre o corpo, ela não é erótica nessa intenção. Se ela estiver sendo erótica, tem que investigar, porque possivelmente ela passou por alguma situação. Ela não é erótica, ela tá descobrindo o corpo dela. Então você tem que tirar da sua cabeça a sua visão erótica do sexo. E entender que aquilo ali é uma descoberta, né? Então, assim, tem que tomar... Quando você tá conversando com seus filhos adolescentes, também, sabe? Você não tá conversando sobre erotismo com eles. Não é o que você prefere Você vai falar como pai ou mãe que você prefere na cama pro seu filho. Não! Você tá conversando de maneira educativa. Então, ele tem um corpo. Ele precisa saber como ele protege esse corpo.
né? Ele precisa saber, até às vezes, como ele vai sentir prazer com esse corpo. Eu entendo que a discussão do prazer é ainda mais difícil, mas se você já conseguir fazer a discussão da proteção, já tá maravilhoso, sabe? Consentimento, proteção. E assim, você pode também falar de prazer de uma maneira educativa, né? Então, assim, não tô falando eroticamente quando eu tô falando, olha, você tem filha, olha, o dia que você for começar a sentir prazer, você vai ver que por fora é mais fácil de você sentir prazer, na vulva, não tanto por dentro. Tipo, conversas que você pode ter, sabe? De maneira educacional. Mas, em geral, tira da cabeça a ideia de que você tá falando de coisas eróticas. Você não tá falando de coisa erótica. Você tá falando de corpo, consentimento, proteção e prazer. É isso. Por isso, busque informação, assista esse podcast 10 vezes se for necessário e entenda o que fazer. Pais, figuras de cuidado, por favor, se comuniquem melhor, porque a gente pode evitar tantas coisas ruins na vida dos nossos filhos se a gente souber conversar, dialogar isso de todas as esferas possíveis, sexuais, violência, seja o que for. Então, fale. E você, adolescente, que por acaso estiver ouvindo esse podcast, entenda que você está sofrendo um carinho, recebendo um carinho que não é um carinho de verdade, é um carinho de mentira. Não tenha medo de procurar alguém para você falar sobre o tema, e talvez esse alguém pode ser o seu educador na sua escola, a sua coordenação, a sua direção, uma pessoa de confiança para você falar sobre o tema também. Não tenha medo de falar se você não sabe se aquilo é certo ou é errado. Fale. Inclusive profissionais de saúde, né? Você tem direito a ter consulta médica sem precisar do acompanhamento dos seus pais, se você é adolescente. Então, você pode passar por uma consulta e conversar com a sua ginecologista. Se você achar que não tem espaço em casa para nenhum tipo de diálogo, né? Você tem esse direito e ela tem o dever de guardar sigilo sobre a sua consulta. Não tenha vergonha. Não tenha Fale. vergonha. Marcela, obrigado. De nada. Mas antes de ir embora, eu quero duas coisas. Sim. Uma, que você fale rapidamente do café e do nome, porque eu achei sensacional a parte de design, de móveis, de tudo. Fantástico. Quero conhecer. Sim, muito. por favor. Achei fantástico mesmo, pelo que eu vi nas redes sociais. Falei, cara, que bom gosto, que incrível. E sobre Magics. É a Magics. A Magics. É a mesma coisa, né? A Magics é Magics. a marca central. Central. Então, eu tenho uma marca hoje, que é uma marca de produtos eróticos em gerais, né? De vibradores. Não só de produtos eróticos, mas é uma marca que eu falo que ela é uma impulsionadora de ferramentas pro prazer. Então, a gente faz muito conteúdo de educação, né? Muita coisa assim. E também tem os produtos lá para quem quer materializar em casa, é isso. Então, a gente tem vários vibradores legais, tem livro, tem lingerie, tem vela, tem um monte de coisa pra quem quiser. Magics de mágica em inglês. Sim, Magics veio de magia. A gente tem muito essa coisa de querer proporcionar uma experiência imersiva para as pessoas quando elas estão no universo da marca. Então, esse foi muito o nosso objetivo, que é transportar as pessoas para um lugar seguro e divertido, onde sexo e sexualidade não é um grande tabu. Perfeito. E aí, isso foi o que aconteceu no café. Então, hoje a Magics tem um café temático também, que fica na Vila Madalena, onde a gente criou o Clitaverso. Que a gente brinca que a gente vive num mundo onde o falo é sempre, né, o objeto central. Sim. No nosso mundo lá, o clitóris é o centro do nosso universo. Porque a gente entende, quando a gente estuda a história da sexualidade, né, tudo que eu estudei e cheguei até aqui, eu vi o quanto a vulva, o clitóris sempre foram escondidos, secretos, não fala sobre o assunto. E aí eu falei, pô, aqui a gente vai dedicar um espaço para isso. Não que não falamos sobre outros tipos de corpo, falamos sobre todos. Mas lá é o Clitaverso. Então a gente fez toda essa brincadeira, onde tudo lá tem uma estética de mais celebração da vulva, do clitóris e da lindo. sexualidade. É lindo, lindo. E é um espaço super legal, que Lindo, todos lindo. os drinks são temáticos, né? Lindo, Todos são lindo. brincadeiras. A gente tem o Pepe Cake, que é a sobremesa mais famosa, que é um bolinho que formato de perereca. Enfim, é um lugar para se divertir. E pra você começar a abrir a sua cabeça em relação a falar de sexualidade e ver que isso é legal e cool e tá tudo bem, sabe? Então é isso, quero convidar as pessoas para conhecer a Magix, é M-A-G-I-X que se escreve. Tanto a loja online quanto o café, vai ser um prazer receber vocês lá. Sensacional. Obrigado de coração mais uma vez. Foi Obrigada, incrível. eu amei a Te trouxe oportunidade. presentes. Ai, que delícia! Trouxe de Bragança Paulista do Interior pra você. Um mimo de chocolates, delícia. trufa, pão de mel, barras. É maravilhoso esse chocolate, você vai adorar. Obrigada, Não é uma propaganda Brasil, porque é local, mas ele sempre presenteia os nossos convidados. Então, eu Delícia. acho que é um mimo muito legal. Muito obrigada, pessoal. É chocolate Nicolate. Chocolate Nicolate. E Muito um outro parceiraço, faz campos de futebol society pelo Brasil todo. Fez agora o estádio do Botafogo, o primeiro estádio com gramado sintético do país. Trabalha com grama decorativa para casas, escritórios, lojas, enfim. Queria te mandar um campo de futebol, não mandou. Mas ele te mandou um tapetinho de grama artificial. Ai, que legal! É um presente muito aleatório, mas é um capachinho aí pra uma entrada de legal, escritório amei. e tal. É uma graminha artificial. Nossa, eu vou pôr lá na varandinha do nosso escritório, pra ter um verdinho lá. E o último mimo, pra você não esquecer desse narigudo que falou contigo hoje.
do NapaCast. Amei, obrigada. E que a gente possa estar junto mais vezes. Aliás, eu sei que muitos diretores de empresa, gerentes de RH, de marketing que me seguem, dos meus clientes que ouvem e curtem esse podcast, a gente tem uma oportunidade maior agora de ter a Marcela aí na sua empresa também, para palestrar, seja sobre temas da saúde, como a gente falou aqui agora, eu acho que é importantíssimo isso dentro da empresa, principalmente nas semanas de CIPAT, a gente tem uma obrigatoriedade legal de falar de STs, por que não falar de uma outra forma, com uma didática diferente? E a Marcela tem falado muito sobre empreendedorismo também, eu acho que empreendedorismo e liderança, dentro do que a gente ouviu no podcast de hoje, se você ouviu, talvez faça muito sentido levar aí para sua convenção de vendas, para o seu meeting e para outros encontros corporativos que você tem. Então, empresários, líderes, diretores, agências que nos prestigiam, pensem nisso, que pode ser uma forma diferente de você levar a informação de uma forma didática, coerente e gostosa de ouvir, que o tempo passa voando, como passou essa 1h30 com a Marcela aqui. É isso. Amei, obrigada. Obrigado. Tô super à disposição. Vamos fazer várias conversas incríveis por aí. Vambora. Obrigada pelo convite, foi Obrigado. um prazer. Valeu. Semana que vem tem mais NapaCast. Vem comigo.